começámos aqui a mostrar alguns artigos que podem, inclusivamente, suscitar o interesse de consumidores compulsivos. Nós tornámos-nos, de repente, consumidores porque também tínhamos dinheiro fácil que tornava tudo ainda mais apelativo. Essa regra, que devia ser imposta por nós, adultos, também acabou por levar aqui uma geração, a dos filhos, a dos nossos e os dos filhos dos outros, também ficassem com essa noção da facilidade. Tudo se pode comprar, portanto, porque é que eu não hei de ter? E isso é que também nos deve ter arrastado para a crise que vivemos. Claro, isso é evidente, até porque também estamos numa geração em que os adultos acham que as crianças têm que ter tudo o que pedem e que têm que ter tudo o que o vizinho tem e que, se preferível, alguns até acham que têm que ter mais e têm que ter melhor, porque acham que a felicidade que é feita de bens materiais. Se calhar, muitas das vezes, é porque os progenitores não são capazes de dar outro tipo de coisas aos filhos. Isso é que começa aí o mal. Acham que vão ser piores pais se disserem muitas vezes não? Não é? Acham Ficam com medo de dizer não aos filhos. Eu sou muitas vezes confrontado com pessoas que me dizem, bem, miúdos de 10, 12 anos, e eu dei um telemóvel à minha filha porque lá na escola todos tinham um telemóvel, mas para que tu filha quer um telemóvel com 10 anos? Quer dizer, e depois, outras vezes, eu andava no Liceu Rodrigues de Freitas, que era muito longe de minha casa dos meus pais, apanhava 2 elétricos para ir, portanto isto para o atual 5º ano, não é? Eu ia de elétrico, atravessava a pé uma parte do caminho, depois apanhava 2 elétricos, e eu hoje só vejo as mamães e os pais ficam nervosos se não conseguem ir lá os meninos à escola e ao liceu. Marmanjões, com 14 e 15 anos, têm que andar, e eu falo à vontade porque numa família próxima também vejo isso e critico, portanto não estou a falar dos outros, estou a falar também de uma família próxima, marmanjões com 14 e 15 anos, ou se está um chisquinho, ou se não gostam do almoço, a mamã ou a avó têm que ir buscar o menino à escola. Eu fico escandalizado com isso, quer dizer, é gastar gasolina, mas sobretudo é habituar mal para a vida pessoas que têm que ser habituadas a ter dificuldades. E depois acho uma coisa muito importante que é, e a mim ensinaram-me isso também pequeno e eu dou graças a isso, que é ensinar às pessoas o valor do dinheiro. Não interessa se tem muito ou se tem pouco. Este princípio é válido para sempre. E quando nós somos novos e ainda não trabalhamos, depois de trabalharmos percebemos que o valor do dinheiro tem relação com o trabalho. Claro. As pessoas normais, todas elas... Como é que explicamos isso a uma criança, não é? Tem que explicar. E, portanto, ao princípio é perceber que as pessoas pedem. Eu vejo, muitas vezes, até a minha filha vai a algum lado e pede, eu quero aquilo. Eu disse, filha, aquilo é muito caro. O pai não pode dar isso. E ela, mas não é caro porquê? Não tem noção do... E eu, por exemplo, tenho que explicar, não, isto, e tentar arranjar, cada um tem o seu método. Pontos de comparação. E depois também, eu faço outra coisa, mas isso cada um sabe, que é também ligar tudo que é... Coisas, aliás, exatamente, bens ao trabalho. O trabalho delas, qual é? É o estudo, é o portar bem. Não dar por dar. Porque se as pessoas começam a receber por receber, não dão valor nenhum. Enquanto não podem perceber o que é o valor do dinheiro, têm de perceber um valor qualquer que entendam de troca com o consumo que fazem. Porque se acham que podem fazer tudo, que podem ir para todo lado, que vão férias para onde quiserem, andam sempre com o rabinho tremido, passa a expressão, para ir para ali e para lá. Bem calçados, bem vestidos. Bem calçados, bem vestidos. E depois também vejo uma coisa que se calhar os pais julgam que isso que é bom e eu acho que não é, que às vezes é pais a passarem muitas dificuldades para... Não é não faltar nada ao filho, é para o filho ter coisas, um estatuto que eles na verdade não podem dar. Isto acaba por não ser bom para o filho, porque o filho depois também vai saber isso e não fica sateito provavelmente com isso. Eu acho que as pessoas têm que ser mais conscientes, porque outros acham que é uma obrigação dos pais. Acham que é uma obrigação dos pais, isso é verdade. É evidente, conheço mas aqui não sou criança, mas conheço que andou a exigir ao pai um daqueles automóveis que agora há com 16 anos, não é? Que eu acho que os miúdos com 16 anos já nunca vi nenhum, mas já podem conduzir, porque tinha um amigo qualquer que tinha e ele achava que o pai era obrigado a dar-lhe, quer dizer, e o pai teve alguma dificuldade em explicar-lhe que não era obrigado. Sim, conhecidos também por Papa-reformas. Sim, não é? Exatamente. Mesmo. Ora, o que é que tu achas então que será imprescindível deixar aos nossos filhos? Qual é o legado que tu achas que um pai, um encarregado de educação, um pai, uma mãe, deve deixar aos seus filhos? Eu, além daquilo que já fui dizendo, acho que há outra regra importante que é aprendermos a não gastar mais do que aquilo que temos. Eu acho que isto é um princípio salutar. É evidente que, no tempo em que eu cresci, os bancos tinham esta regra também, quer dizer, não emprestavam dinheiro, não induziam o consumo mesmo a pessoas. É mau saber, e que a gente sabe isso, que mesmo com pessoas adultas, houve, várias instituições bancárias que, mesmo percebendo que aquele agregado familiar não teria grandes condições para continuar a consumir, mas que facilitavam. E daí o sobreendividamento de uma série de famílias. Eu acho que desde pequeno que as pessoas devem ser habituadas a, primeiro perceber que o consumo
não é um fim em si. Há as necessidades, há um ou outro prazer que se tem, mas não é um fim mesmo. As pessoas não devem comprar. Eu acho muitas vezes, às vezes, isso é mais das mulheres, dizem assim, eu quando estou com a neura vou para o shopping gastar dinheiro. Acontece para ver. Levo o meu cartão, agora já não levo o meu cartão e torro o cartão. É umas pessoas que me dizem. Eu acho que, eu percebo que isso possa ser uma boa terapia para uma outra pessoa, mas Felizmente, não nesse é aspecto, não sou um bom muito feminina, princípio. nesse aspecto, não Mas perco eu não muitas acho que vezes. seja um bom princípio. Manel, sinceramente. tiveste um bom Não é de exemplo em certeza casa. absoluta. Tive um bom Tiveste um bom exemplo em Bom casa. exemplo, Quer com o teu sim. pai, quer com a tua mãe. Tive, isso é verdade. Tive, e fui habituado a isso, quer dizer, a ter. E a dar valor às coisas, que eu acho que é muito importante o dar valor às coisas. Quando tive a minha primeira bicicleta, dei valor, porque sei que tive que fazer para a ter. Portanto, eu acho que é dar valor às coisas e depois perceber que nem sequer temos que ter inveja. De se alguém da nossa idade tem outras coisas que nós não temos. Paciência. Paciência. O meu pai também ajudava a dizer assim: há coisas que não se esgotam nos produtos, nos bens. Se calhar essa pessoa que tem isso, infelizmente, não tem outras coisas que tu tens, não é? Queremos saber exatamente qual foi Não é a que duvidamos, não é estratégia que duvidamos, usada em tua não é? casa. Convidamos o teu pai. Doutor Daniel Serrano. Muito bem, muito bem. Surpresa. Surpresa. Por favor, doutor. Oh, meu querido amigo, como é que está? Pronto. Está feita a surpresa. Pode vir por aqui, se faz favor. Vamos lá falar sobre estes exemplos. Atraição. Pelas costas, pelas Faz costas. favor. Estava eu ali a fazer uma conferência na Escola Técnica de Escola Superior de Tecnologias da Saúde, aqui em Gaia, depois, mas em Gaia, e apanharam-me lá. Olha, então trago aqui o texto da conferência e tudo. Ainda tem o texto da Isso é conferência. uma partida que não se faz a ninguém, mas porquê que... Lembras-te do episódio da bicicleta? Que o seu filho se referia, que ele para ter a bicicleta teve que merecer a bicicleta? Lembro, muito bem. Então não lembro. E muitas outras. outros exemplos? Eu ouvi um bocadinho, mas eu cheguei agora mesmo, não é? Não tive tempo de Nós também ouvir. não estamos há muito tempo a conversar. O Manel era pedinchas? Não. Eu não tenho que ter cuidado, porque senão ele fica zangado comigo e não posso contar. Não fica não. Eu digo-lhe num instante. Em primeiro lugar, isto é falar de heranças, não é? Sim. Bem, Pois é, melhor legado, a melhor herança que se pode pai. deixar um filho. A melhor Deixar um herança filho. que eu lhe deixo e que já lhe deixei é ele próprio. Portanto, ele é a minha melhor herança. Bom, agora, lembro-me muito bem, quando foi para Lisboa para tirar o curso de Direito, foi para o Pio... Como é que se chamava aquilo? Pio XII. Colégio Pio XII. Bem, Colégio Pio XII e tal. E, claro, nós vivíamos o nosso trabalho. Aquilo que ele disse há um bocadinho que eu não vi é verdade. Todos eles sempre souberam qual era a situação financeira dos pais e sabiam muito bem que não podiam gastar senão aquilo que havia. Claro, é a economia dona de casa. Claro. Bem. E então disse, olha, Manel, e tal, tu vais, mas sabes como é, tens de pagar isto, coisas lá, de maneira que, disse assim, gastas aquilo que for necessário. E ele, que já teria isso de sua própria decisão, não precisava que eu estivesse a dizer nada, não gostou daquilo que eu lhe disse. Não gostou assim, para que é que o pai me está... Pensou ele, digo eu, estou agora a fazer psicanálise. Ele pensou assim, ele estava a dizer isto e não tinha nada a dizer, porque eu sou um tipo responsável, eu sei muito bem que não... E então, de 15 em 15 dias, quando vinha ao Porto, trazia-me um papel onde escrevia tudo, não sei quanto, um tostão, não sei o que, 5 centavos, relatório de 25 contas. centavos, não sei quanto e tal, elétrico, tudo até o último tostão. E depois ia, cá está. Era 300 escudos, eu gastei 299,95. Ainda tenho bem tostão para lá. E fez isto, até que eu disse, Manel, pronto, está muito bem, dispensa-me lá de saber que eu já depois já nem olhava para o papel, não é? Mas é para mostrar que o sentido de responsabilidade é muito grande e o mantém até hoje. Mantém até hoje, continua. E sente que ele tem esse regime com a filha? Diga? Com a sua neta? Sim, eu julgo que sim. Claro que ele se calhar critica-me porque eu, em relação aos filhos, eu e a minha mulher... Era uma coisa, em relação aos netos é outra. Mas mesmo assim a minha mulher é muito rigorosa. Estamos muito bem. Nunca dá nada que não seja útil. Ora bem, as mães têm esse cargo de manter a disciplina em casa. Utilidade para o miúdo, muito bem. Agora, para ele olhar e deitar para o lixo, ou ter árvore 40 igual, isso nunca fez, nem faz. Agora, claro, em relação aos filhos, às filhas, todos eles foram sempre educados da mesma forma. Agora, o que nós temos também, depois de ouvirmos a opinião de um pai, é opiniões de mães que fomos pedir à rua que nos dissessem exatamente, ao Helder, claro, que nos dissessem exatamente qual a melhor herança que podem deixar aos seus filhos. Estou em Sinfãs e é aqui que vou querer saber, afinal de contas, que legado, que herança é que uma mãe, um pai, deve deixar ao seu filho?
A gente tenta dar a melhor educação possível, não é? Mas nem todas as vezes a gente consegue transmitir o que a gente quer. Mas desde que ele seja educado, bem comportado, para mim já é uma satisfação. A educação? Amor, boa educação, o respeito pelas pessoas. Sobretudo respeito pelos outros, sobretudo educação e respeito pela natureza, pelo próximo, pelos mais velhos e sobretudo pelos mais novos também. Entre os seus iguais. Por falar em seus iguais, que argumento usas com a tua filha quando ela diz paizinho, mas na escola também tem, como é que eu não vou ter? Eu sou a única que não tenho? Ela não tem dito muito essas coisas, mas quando diz, já disse uma outra vez, eu explico-lhe que não sei o que é que os outros fizeram para merecer, mas ela tem que fazer para merecer. E, portanto, quando quer alguma coisa, normalmente ligo isto a boas notas, no fim do período, e explico-lhe que não pode ter uma prenda de cada vez que vai sair ou que vai passear, que pode ter uma prenda, que as prendas têm que estar ligadas ao aniversário, temos algum momento, ou então a boas performances na escola. E acho também que ela, no início, quando começou no colégio, vinha de uma creche em que havia, assim, enfim, uma evidente mais liberdade de comportamento, e foi para o colégio um bocadinho mais rigoroso, e portanto ela teve ali algumas dificuldades de adaptação, que acho que são normais, claro. Mas que eu acho também que te ajudei, estimulei nesse sentido, em que ela tinha que perceber que apesar de continuar muito nova, mas tinha passado um tempo em que tinha uma liberdade total para outra em que tinha que começar a mostrar resultados, entre aspas, como é evidente, não estamos aqui a fazer nenhum exagero. Mas, e acho que ela percebeu isso, e hoje em dia não se gaba só de saber as coisas, gaba-se de ter sido bem comportada, de nunca ter se chamado a atenção, de nunca ter faltado, de estar concentrada. E é importante, quer dizer, não é só o sei as contas, ou sei os ditados, é também portei bem, consegui estar atento na aula. E, portanto, são valores que eu acho que depois esse tipo de comportamentos podem e devem ser recompensados na medida das possibilidades. Pois, faz a ligação das duas coisas. Claro. Não é uma coisa que eu recebo gratuitamente, porque quem recebe, desculpem os pais que usam isso, esta ideia de dar a semanada aos filhos, para mim, eles nunca tiveram semanada nenhuma, nunca tiveram semanada. Já vimos o quê? A semanada é uma tolice, porque depois o semanarista recebe aquilo, tem de o gastar. Então o pai deu-lhe aquele dinheiro para a semana. Se ele chegar a sexta e lhe sobrar algum, ele vai ter de o gastar. Faz lembrar as empresas que tinham que gastar os orçamentos, que é para depois poderem pedir... Eu lembro-me de ser filho. Agora já sou muito antigo. Não sou velho, mas sou muito antigo já. Mas lembro-me de ser filho. E quando éramos pequenos, diz isso. Deixa-me interromper só uma coisa, mas tenho que dizer o seguinte, é que eles fizeram uma surpresa consigo, que foi uma boa surpresa, como é sempre, mas eu não perco pela demora. Também tenho aqui uma surpresa para a Sónia. Então? Vamos vê-la. O quê? Eu não sei. Não vais deixar nada a ela. Estamos a ver-me... Espera. Estão a ver-me para já. Agora fomos os dois. Está complicado a prenda. Cá está o Hélder. Vejo uma mulher com belíssimos princípios, amiga do seu amigo, atenta ao próximo, muito educada e às vezes questiono-me de onde é que vem tanta virtude, mas a resposta é muito fácil, graças aos pais. Senhora Bília Araújo, será mesmo assim? Tudo isto que a Sónia tem, que nós sabemos e nós conhecemos, é uma herança que é recebida por vocês, que vocês incutiram nela? Eu acho que sim, quer dizer, acho que o Hélder que tocou mesmo no ponto, quer dizer, a Sónia foi sempre uma menina que foi educada com os bons princípios, com muito amor, e foi sempre muito equilibrada. E nós procuramos sempre educá-la o melhor. E mandar dar instrução, não é? Portanto, e mantê-la sempre com muito equilíbrio, para ela ser uma pessoa, como hoje é, uma pessoa muito equilibrada, amiga do seu amigo, como o Hélder disse muito bem, e que, com uma capacidade de honestidade e de trabalho muito grande, e, portanto, nós só nos revemos nela e que temos muito orgulho nela. Vocês quando olham para a Sónia... Que amamos muito, não é? Claro. E vocês quando olham para a Sónia sentem que está cumprida essa missão, esse objetivo que vocês tinham quando ela era menina? Sim. Continua uma menina? Completamente. Nunca nos deu problema nenhum, sempre nos deu muita alegria e continuamos a ter muito orgulho nela, sem dúvida. E acredita que... E num irmão que ela também tem, a quem também amamos muito, não é? Temos que ser justos, não é? Com a família toda. Abrindo o leque, acredita nesta
transmissão de bons valores que os pais têm obrigação, ou pelo menos têm vontade para com os filhos? Acha que funciona, que resulta mesmo? Completamente. Eu estou convencido que é o que ela está a fazer aos filhos dela, que também está a educá-los da forma como ela foi educada, claro, com toda a modernidade que há agora, mas com os princípios de amor à família, de amor ao trabalho, de honestidade, de retidão. E ela sempre foi receptiva a esses valores. É que quando nós somos mais jovens somos muito irreverentes e às vezes as nossas noções de verdade que os nossos pais nos tentam dizer não é assim. Ela sempre foi tranquila nisso. Foi sempre tranquila, foi sempre uma menina dócil e muito aplicada, muito menininha mesmo, muito calminha e, portanto, nunca tivemos qualquer problema, até hoje. Portanto, acredita nesta boa passagem de testemunhos. Aquilo que vocês têm e receberam também passaram à Sónia. Acredito plenamente. Acredito também que há pais que dando o mesmo amor e a mesma educação, às vezes não têm tanta felicidade, não são tão felizes. O que é que será? Qual é que, na sua opinião, acha que é o problema para que o filho não receba tudo aquilo de bom que um pai tem para dar? Acha que o ambiente da escola, dos amigos, pode influenciar? Às vezes sim, às vezes as más companhias e às vezes um pouco a falta de sorte também. Sim. Para tudo é preciso um bocadinho de sorte na vida, não é? E eu acho que a educação, o exemplo, que é fundamental, sem dúvida. Sim. Muito obrigado. Obrigado por esse testemunho e um bom trabalho. Nada, obrigado. Obrigado. Saúde. Sónia, portanto, nós às vezes andamos à procura do porquê de ser tão maravilhosa, já encontrei. Vamos abrir o leque. É importante, de facto, esta passagem de testemunho, esta missão que os pais têm para com os filhos, de deixar-lhes o melhor dos melhores para que se tornem homens com letra grande, mulheres com letra grande e, essencialmente, seres de grande responsabilidade. Deixa-me palavras. Antes de mais, obrigada, Helder. E julgava eu que controlava o meu programa, por engano, não é? Não, era só o que faltava. Fui completamente apanhada de surpresa. Obrigada, Manel, por esta passagem fantástica, esta surpresa. Foi um prazer. São chamadas vinganças doces. Isto sabe muito bem. Mas é óbvio, é como o meu pai diz, acho que o melhor legado que eles me deixaram foi a educação. E se eu mantenho, como o meu pai disse, esta harmonia e esta tranquilidade, foi porque a tive sempre em casa e foi o melhor exemplo que eles me deixaram de retidão e de honestidade. E não me deslumbrar com o meio onde estava a entrar, que era o mundo da televisão. E acho que essa foi a melhor mensagem que eles me deixaram. Obrigada, pai. Beijo. Sim, e mãe que está a ver surpresa em casa. Sónia, mas o Jorge Gabriel está-se a rir, mas acho que está-se a rir mal. Porque eu também tenho uma surpresa para ele. Um bocadinho diferente ao telefone, mas vamos a isso. Ora, muito bem. Olá, muito bom dia. Bom dia. Olá, Sr. Albano. Não fala com o meu pai, não é? Sr. Albano. Bom dia, pai. Então, conte-nos lá tudo como é que era o Jorge Gabriel, esse terrível miúdo Jorge Gabriel. Muito bom dia. Bom dia. Oh pai, estou a perguntar-te como é que eu era quando era mais catraio. Por exemplo, Sr. Albano, ele era muito pedichas. Estava sempre a pedir sapatilhas ou ténis de marca, calças de ganga. O meu colega tem uma coisa assim, eu também quero. Sim. Era muito atreito a jogos, berlindes, de marcas, etc. Jogos, isso é com ele. Ele, sim, incutiu sempre o espírito de fazer o melhor possível naquilo que se aplicasse. E tem sempre o conselho de ser uma pessoa humilde, porque sendo humilde, eleva-se muito. Também teve um bom exemplo, não é? O pai, tu tinhas o costume de seres o primeiro a chegar ao emprego e o último a sair, não é? Tem uns filhos muito amorosos, de maneira que eu incuti sempre o espírito de fazer o melhor possível na vida e tratar todas as pessoas com carinho e com muita amizade e fraternidade. Claro. E sempre com a ideia de que se queremos alguma coisa temos que a conquistar com o nosso trabalho. Sim. Acima de tudo. Temos que merecer aquilo que queremos. Como? Temos que fazer por merecer as coisas, não é? E não tê-las de mão beijada. Foi essa a mensagem de certeza que recebeste em casa. Também podes contar que eu não segui exatamente aquilo que tu pretendias para o teu filho. Eu, em determinado momento da vida, para aí com 16, 17 anos, disse: paizinho, a minha vida é rádio e deixa lá o curso superior, o engenheiro, o arquiteto e o médico. Era.
E tu não achaste muita graça? Sim, senhor. Mando um grande abraço, cumprimentos para a Dona Sónia, eu sou a Dona Sónia. Eu agradeço o beijinho que me deu, mas o que o Jorge lhe perguntava era, quando... Sr. Albano, está a ouvir-me? Estou. O Jorge, quando chegou ao pé de si e decidiu que queria trabalhar em rádio, que era a sua grande paixão, achou piada que ele não seguisse um curso, por exemplo, para ser médico, advogado, arquiteto. Achou piada ele querer trabalhar em rádio? O que é que pensou na altura? Isso não é trabalho, meu filho. Como? Não percebi. Estamos com alguma dificuldade aqui em comunicar. Bom, Paizinho, de qualquer modo, nós já não temos muito mais tempo. Muito obrigado pela surpresa. Pai, um beijinho grande, falamos mais logo. Compra as pilhas para o aparelho. Obrigado, pai, um beijinho. De facto, foi um drama. Com 16 anos eu cheguei a casa e disse: pais, eu vou estudar à noite porque quero durante o dia trabalhar nas rádios piratas na altura. Portanto, se era um trabalho que toda a gente desconhecia e para o qual poucas pessoas viam aspirações para ter um futuro equilibrado, o futuro que os meus pais imaginavam, imagine-se alguém vindo do Baixo Alentejo de Moura que gostava que o filho tivesse um título a trabalhar na rádio, não é? Numa coisa local. Felizmente a vida correu bem e o meu pai atualmente é o meu fã número 1, posso dizer com muito orgulho. Um beijinho, pai, até logo. Deus, Sr. Albano. Temos muitas opiniões que vão chegando através do Facebook da Praça da Alegria. Vamos espreitá-las. Certamente muitas opiniões em relação a este assunto. Qual o melhor legado que podemos deixar aos nossos filhos? A melhor diz Ana herança? Sofia, a vida. Sandra Gonçalves diz educação. Depois Ana Guterres diz o exemplo. O Hugo dos Santos diz que, na minha opinião, existem 3 valores importantes nesta vida que são não mentir, não roubar e ser educado. Muito bem. Muito bem. O Carlos Soares diz também educação e emprego. Já a Fátima Sousa, educação... Amor e educação. Amor, exatamente, também é muito importante. Sim. E educação. Tudo o resto é bónus. A Vera Jesus diz que o prazer de ter sido amada, isso não se dá, sente-se. Todas as recordações de uma vida, boas ou más, educação, mas toda a gente a falar muito na educação. E em valores humanos também. Valores humanos e educação. Há tempo para os pais atualmente darem boa educação? Há tempo, mas a educação principal é pelo exemplo. Pelo exemplo e pelas experiências de vida, as circunstâncias em que os jovens estão colocados. Eu há bocado ia dizer que lembro quando era filho. Pois. Não é? E lembro quando era filho. Nós éramos 3 filhos, 3 irmãos, e como tivemos boas notas no liceu, os meus pais resolveram dar uma bicicleta ao mais velho e a mim, que éramos os 2 a seguir, fazíamos uma diferença pequena. Mas éramos 3. E o pequeno também queria a bicicleta. Então o acordo que os nossos pais fizeram, sobretudo a minha mãe, que era mais enérgica nessa coisa. Então é assim, são 2 bicicletas para os 3. E portanto vocês, um de cada vez, emprestam a bicicleta ao mais novo. E pronto. E assim foi. Eu conto isto isto agora não é publicidade, mas conto isto num livro que vai sair daqui a pouco, lá para novembro, uma espécie de uma entrevista de vida que me fizeram desde pequenino e tal, 400 páginas, uma coisa horrorosa, em que eu tenho de contar tudo, mas conto também isto. Foi o professor Henrique Manuel Pereira, foi que me entrevistou durante vários meses, e agora saiu aí um livro. Vai gostar porque obriga-me exatamente a dizer estes aspectos da relação dos pais com os filhos, a educação. Há a educação formal, pronto, que é ir para a escola primária, ou para coisa, e depois estar ali e tentar. Essa é importantíssima, senão a pessoa fica sem ferramentas. Educação-formação, sim. Mas há a educação informal, que é dada pela família, mas infelizmente, como vimos ali, é também dada pelo grupo. E quando o jovem tem a infelicidade de escolher um grupo errado, ele vai receber uma formação muito forte daquele grupo. Porque são os iguais, não é? E aí... Família Céu, nós estamos com pouco tempo, mas isto foi tudo cozinhado pela produção, que nós não fazíamos ideia nenhuma que existiam surpresas para nós. Nós tínhamos era a fechar este bloco uma outra surpresa para o Manel Serrão e dela não abrimos mão. Que entrem as crianças da Associação das Creches de Santa Marinha, conhecidos como Cartolinhas. Tu és o padrinho. És o padrinho. Tu és o padrinho. Eles trouxeram... É um presente para ti, meu caro. Muito bem. Façam o favor de entrar, meninos. Dá aqui o padrinho do Manel Serrão.
É verdade, para é verdade. receber o vosso carinho e também Podem sentar estiveram a aqui, preparar. meninos, podem sentar aqui à frente. Façam favor. Tudo bem? Olá. Atento! Eles não param na Eles estiveram a assistir ao nosso programa. E tens ali uma oferta para ti, Manel, se faz favor. Se não te Se importas. quiseres o favor de abrir, Tudo bem. vamos ver então o que é que os Posso teus lá dizer uma afilhados... Não digas, não digas quando é então surpresa. Não diga, vá, rápido. Faz como as crianças. As crianças é que deviam ter prendas. As crianças é que deviam ter prendas. Eu agradeço muito. Vá. Mas Vamos as ajudar o crianças... Manel. Muito bem. Muito bem. Sim, senhora. Olha, o dragão, a cidade do Porto. Muito obrigado. E a cartola. Espero que dê sorte para logo. Ora bem, seja um bom pronúncio. Obrigado, obrigadíssimo. Muito obrigado. Muito obrigado a todos por terem Obrigada também aos estado cartolinhas. connosco. Muito obrigado. Obrigada. Muito obrigado. Obrigado, sim, senhor. Isto é que é uma produção categórica. Portaram-se bem.